Olá, turma. Olá, galerinha. Vamos ver aqui, gente. Olha, vamos apresentar para vocês uma nova abordagem para ver se a gente consegue compreender de vez o que vem a ser uma variância e desvio padrão no estudo de estatística, tá? Vamos nessa. O que vem a ser uma variância, gente? Analisando um conjunto de dados, a variância é uma medida de dispersão que nos mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do seu valor médio. Quanto menor é a variância, mais próximos os valores estão da média. Mas quanto maior ela é, mais os valores estão distantes da média. Lembre que nós estudamos média, que é uma medida de tendência central, tá? É fundamental para a gente compreender tanto a variância quanto o desvio padrão. Então veja só, vamos ver aqui como é que nós podemos calcular uma variância através de uma amostra. Considere que x1, x2 e assim por diante, conforme o número de elementos estudados, até xn elementos, são os n elementos de uma amostra e que x é a média aritmética desses elementos. O cálculo da variância amostral é dado por. Então perceba o seguinte, olha, você vai ter um valor específico, mas antes você precisa tirar a média aritmética. Então menos a média aritmética. Então o valor real menos a média aritmética, você coloca ao quadrado, com todos os elementos correspondentes ao estudo que você quer fazer dessa amostra, até o finalzinho. No final você soma os elementos e divide pelo número de elementos menos 1. Isso é o que nós chamamos de valor amostral. Então você tem também, para calcular a variância populacional, consideremos todos os elementos da população e não apenas de uma amostra. Nesse caso, o cálculo possui uma pequena diferença, veja só. Para calcular a variância populacional, consideremos todos os elementos da população e não apenas de uma amostra. Nesse caso, o cálculo possui uma pequena diferença, veja só. Você perceba que nós tínhamos como no quociente n-1 lá no valor amostral. Posso até voltar um pouco aqui, ó. Perceba que no processo de divisão aqui, ó, você tem n-1 no valor da amostra. Já no populacional, você tem no quociente apenas n, porque ele leva em consideração toda a população estudada, né? Não é uma amostra, como o próprio nome diz. Nós vimos esse conceito de amostra e população lá no início do nosso estudo de estatística básica para o ensino médio. Mas aí nós vamos desenvolver uma série de aulas aqui para mostrar para vocês, com exemplos práticos, o que vem a ser a variância. Tá? Na sequência vamos ver aqui os conceitos básicos sobre desvio padrão. O desvio padrão é capaz de identificar o erro em um conjunto de dados, caso quiséssemos substituir um dos valores coletados pela média aritmética. O desvio padrão aparece junto à média aritmética, informando quão confiável é esse valor. Veja só, o cálculo do desvio padrão é feito a partir da raiz quadrada positiva da variância. Então perceba que você tem a média aritmética, tá? Que nós aprendemos lá no estudo básico sobre
medir distância central é mais ou menos o desvio padrão. Ou seja, o cálculo do desvio padrão é feito a partir da raiz quadrada positiva da variância. Uma vez que você encontre a variância, basta você retirar a raiz quadrada dela para você encontrar o desvio padrão. É muito básico, tá certo? Nas próximas aulas nós vamos ver aqui alguns exemplos práticos para a gente compreender na prática o que é que vem a ser o desvio padrão.